Capacitismo na escola. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre como o preconceito, não é? Ele está colocado na nossa linguagem, a gente precisa refletir porque ela tem impacto na nossa ação. Vou trazer 5 frases que são muito comuns na escola e que revelam essa questão do preconceito, do capacitismo na nossa fala e, por consequência, na nossa ação. Bem-vindo, bem-vinda! Eu sou Fabiana Leme, sou da Inclutopia e neste vídeo hoje a gente vai conversar sobre 5 frases muito comuns. A gente vai refletir sobre essas frases e o quanto ela revela sobre o capacitismo na escola. Mas antes de eu começar aqui o nosso vídeo, eu quero te convidar para você se inscrever no nosso canal, porque a gente sempre traz conteúdo relevante. E se você tiver inscrito e ativar as notificações, você vai ser sempre avisado quando a gente lançar um conteúdo novo. Outro convite é que você compartilhe esse vídeo, não é? Com outros colegas de profissão, com familiares, estudem esse vídeo nas horas de formação, porque sim, ele vai ser curto, mas ele tá cheio de conteúdo. Combinado? Então, antes de eu começar a falar sobre as 5 frases, não é, que revelam essa questão do capacitismo, vamos entender primeiro o que é capacitismo. O capacitismo é a discriminação e o preconceito social, não é, contra pessoas com alguma deficiência. Quando eu falo pessoas com alguma deficiência, eu também incluo pessoas com transtorno do espectro autista que têm, né, ampliado através da legislação todas as medidas protetivas que são destinadas às pessoas com deficiência, tá? Então, atitudes preconceituosas, discriminatórias são capacitismo. Assim como eu tenho o racismo, que é relacionado à discriminação social, né? A questão racial, a questão de raça das pessoas, eu tenho a questão do capacitismo sobre a deficiência. Então vamos pensar em algumas frases que são muito comuns na escola e que a gente precisa refletir um pouco. Como a gente reproduz o capacitismo na escola? Reproduzir essa discriminação que é da sociedade, ela vem pelo viés da linguagem, das nossas práticas e do nosso conhecimento. Quanto mais informação, mais conhecimento, mais conscientização, menos preconceito, mesmo menos capacitismo. Então, por isso que a gente vai falar agora da frase número 1, né, que ela é bem comum e eu sei que vai gerar um pouco de polêmica, mas é importante que a gente reflita sobre ela. Tenha um aluno especial. Por mais que essa frase ela tenha um valor simbólico em relação à afetividade, ela revela uma dificuldade, não é, que nós temos de trazer uma definição correta sobre essa pessoa. Então, para me referir a um aluno com deficiência, com um transtorno do espectro autista, eu coloco o termo especial, não é? Para diminuir, para apaziguar, para trazer panos quentes para essa situação que me gera um desconforto, né? Muitas vezes a pessoa se sente constrangida em falar, por exemplo, eu tenho um aluno com deficiência. Algumas pessoas usam assim, meu aluno deficiente, meu aluno excepcional, o meu aluno especial. Então, todas essas terminologias, né, elas não estão adequadas e elas revelam, sim, um preconceito. Eu fico imaginando, né, eu já passei por situações nesse sentido, um professor com todas as crianças, todos os estudantes, e ele se refere, olha, esse aqui é meu aluno especial. E os outros estudantes, eles também não são especiais? Cada um não é especial ao seu jeito, da sua forma, dentro da sua diversidade? Então, trazer uma terminologia, trazer um destaque para esse estudante, como se ele fosse algo separado do grupo, sim, caracteriza uma situação de discriminação. Eu sei que muitas vezes você quer trazer essa questão da afetividade, você quer trazer uma forma mais amena de falar, porque às vezes o termo deficiência para você ainda traz um sentido muito negativo. Mas falar que você tem um aluno especial, sim, é uma forma de preconceito e a gente precisa trabalhar isso na nossa linguagem. Eu até trouxe aqui uma questão bem importante, falar o termo correto. Qual que é o termo correto? Não é pessoa deficiente, aluno deficiente, aluno excepcional, aluno com necessidade educacional especial, né? Esses termos eles foram sendo aprimorados e hoje nós temos pessoa com
deficiência. Essa terminologia foi definida pela própria comunidade de pessoas com deficiência e aprovado pela Assembleia Geral da ONU em 2006. Essa terminologia ela foi assinada por diversos países e ela é ratificada no nosso país em 2008 com status de emenda à Constituição. Então, o seu aluno na sua sala, né, o seu aluno com surdez, com síndrome de Down, o seu aluno com deficiência visual, ele sim é uma pessoa com deficiência. A pessoa antes da deficiência. Essa é a forma correta, certo? Então, se você tem um aluno com cegueira, então você não tem um aluno cego, você tem um aluno com cegueira, né? É uma característica da pessoa, não é a pessoa. E sempre que possível, se refira ao seu aluno pelo nome dele, não é? Assim como todos os outros. O nome, a nomeação, a identidade. Frase número 2. Na minha sala são 30 mais um, não é? Quando eu me refiro assim, eu estou colocando sim essa questão, esse mais um de ser um aluno da educação especial, um aluno de inclusão, um aluno com deficiência, não é? Destacando ele do grupo. Ele não faz parte da minha sala. A minha sala é 30 mais um, como um apêndice, como um puxadinho, como uma construção que veio depois e não fazendo parte do conjunto. Essa frase parece simples, eu entendo o objetivo de você destacar a necessidade de apoios de recursos, porque você tem um aluno que demanda esses apoios e recursos, mas ao pensar nessa frase, até o seu planejamento, ele pode ser dessa forma, o planejamento para os 30 e o planejamento para o mais um. Não é? Então sim, essa é uma frase que a gente precisa refletir. Você não tem 30 mais um, você tem 31 alunos dentro da sua sala de aula. Frase número 3, é muito comum a gente colocar essa frase quando a gente está principalmente mediando conflitos, não é? Calma, ele não entende, ele é de inclusão, né? Calma, ele não aprende, ele é de inclusão. Calma, ele está se socializando, ele é um aluno de inclusão. O que é ser um aluno de inclusão? Não é? É muito interessante quando eu escuto essa frase. Se o professor tem um aluno de inclusão, 2 alunos de inclusão, os outros são de exclusão? Como é que eu penso essa frase dentro do contexto? Ou de repente você está querendo dizer que ele é café com leite, aqui entre aspas, que é uma terminologia utilizada e olha então, né? As regras gerais não valem para ele, não é? Então a gente está desconsiderando o processo de aprendizagem desse indivíduo por mais graves comprometimentos, não é? Que ele tem em relação à deficiência, aos processos de aprendizagem. Ele precisa ser considerado dentro do processo de aprender, certo? Então ele não é um aluno de inclusão. Lembra da terminologia correta? Se você precisar destacar os apoios e recursos que você necessita para esse estudante, não é? Ele é um aluno com deficiência, uma pessoa com deficiência. Se você estiver mediando conflitos, é muito importante que você diga para as crianças e tudo mais, olha, ele está sim em processo de aprendizado, ele tem dificuldades para compreender o que a gente está explicando agora, mas ele vai compreender no seu tempo e todos vamos auxiliar, não é? Ele também vai ter que seguir as regras, mas aos poucos ele vai aprendendo, então ele está em fase de aprendizado e todos juntos sim vamos auxiliar. Ele não precisa ter regras especiais por ser uma pessoa com deficiência, não é? Então não vamos legitimar esse termo aluno de inclusão. Frase número 4. Nossa, olhando assim ele nem parece autista. Nossa, olhando assim ele nem parece deficiente. Você já ouviu essas frases? Essas frases revelam essa questão, vamos dizer assim, além da aparência, que a deficiência ela precisa vir marcada por uma aparência específica, não é? Destacada de uma aparência tida como desejável. Então, quando a gente joga na aparência a questão da deficiência, sim, ela revela um preconceito, sim, ela revela uma questão de menos-valia dentro da nossa fala. Então sim, o autista ele não tem uma fisionomia que caracteriza, não tem uma característica física, de repente a deficiência intelectual também não. Muitas deficiências não trazem marcada na aparência física as suas questões, as suas limitações. E muitas vezes a aparência física, não é? Que traz marcas, que traz sinais,
não trazem a questão da limitação. A gente julga também pelo oposto. Muitas vezes a gente olha a aparência e traz para essa pessoa uma carga de muitas limitações que não correspondem à verdade. Então a gente precisa conhecer o indivíduo, a pessoa, certo? Então é bem importante que a gente não se fixe nas aparências. Quinta frase que a gente escuta bastante e é bem importante que a gente reflita. Ele é aluno da educação especial. Ah, ele é aluno ali do professor de apoio. Ele é aluno lá do mediador escolar. Não, ele não é professor aluno da educação especial, ele não é aluno do mediador, ele não é aluno do professor professor de apoio. Ele é seu aluno, ele é aluno daquela turma, ele faz parte lá do 7º ano B, do 3º ano A, da educação infantil fase 2, lá da educação de jovens e adultos, ele é parte daquele grupo. Lembra que eu falei do 30 mais 1? Ele não é responsabilidade de outra pessoa. Quando o professor se refere, olha, ele é um aluno da educação especial, para justificar por que ele não está conseguindo aprender, por que não tem atividades direcionadas para ele, por que o professor às vezes tem dificuldade para fazer o planejamento, o professor está se eximindo da responsabilidade fundamental que ele tem com esse estudante, que é de aprendizado. Todo estudante que está sob a responsabilidade do professor, não é? Ele precisa aprender. E o estudante com deficiência também. Ele não é aluno da educação especial. Os serviços de educação especial, dentro da perspectiva da educação inclusiva, eles vêm para colaborar, para traçar um ensino colaborativo, não é? De forma a ampliar a aprendizagem desse estudante, com apoio e recursos. A responsabilidade desse estudante é do professor titular da turma, certo? Então, ele não é um aluno da educação especial, ele é um aluno da escola, assim como todos os outros, ele faz parte daquela turma e sim, a educação especial tem essa responsabilidade transversal em trazer apoios e recursos e colaborar também com o desenvolvimento desse estudante. Ah, eu falei que essa temática estava bem especial hoje, não é mesmo? O vídeo foi curto, mas eu tenho certeza que tem muito conteúdo para você refletir. Eu sei que no primeiro momento a gente vai escorregar na linguagem, vai reproduzir, porque isso está muito forte dentro da nossa cultura e mudar a cultura é muito difícil, mas é na escola que a gente cria outras culturas. Quando a gente vai alterando a nossa concepção, se conscientizando, a gente na nossa ação tem uma ação mais proativa, diferente e impacta os nossos estudantes, não é? Que vão se tornar pessoas com menos preconceitos e com atitudes mais empáticas, não é bacana? Então, espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço e até o próximo conteúdo.